E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas mudanças que podem ter no time titular do Vasco para esse jogo contra o Santos, domingo, 6h30. E eu falo para vocês que é um jogo extremamente importante, uma decisão para o Vasco já no início do campeonato, até porque todo mundo tá duvidando da capacidade do time do Vasco. Inclusive hoje saiu lá no Globo Esporte um ranking ali dizendo que o time do Vasco corre risco de Z4. Então é muito importante que o Vasco dê essa resposta dentro de campo, até porque depois o Vasco tem um jogo dificílimo diante do Corinthians, então o Vasco tem que vencer esse jogo contra o Santos. Custe o que custar, a vitória é essencial, jogando dentro do São Januário, jogando dentro de casa, até porque o Vasco tem um número reduzido de jogos dentro de casa em relação aos demais adversários do Campeonato Brasileiro. O Vasco já vendeu 2 mandos de campo, graças aí à nossa grande gestão do presidente Pedrinho. Seguindo aqui falando com vocês, cara, o Vasco pode ter novidades muito interessantes no seu time que podem mudar o estilo de jogo da equipe e trazer um jogo mais com a bola, um jogo com um time com mais qualidade, mais harmônico, que pode surpreender demais os adversários. Claro, depende de tudo de como o Fábio Carille tá treinando esse time. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. E galera, para quem não sabe, tá rolando a nossa rifa premiada, no qual você pode ganhar 10 mil reais em prêmios por apenas 99 centavos. Inclusive, se você comprar um bilhete agora por 99 centavos e sair um desses números premiados que tá aparecendo aqui na tela, cara, você vai ganhar na hora 200 reais no seu Pix. Além disso, também você já participa do nosso grupo do WhatsApp só de você comprar um bilhete, beleza? A gente tá trocando bastante ideia, trocando bastante mensagem, eu tô interagindo demais com vocês lá no grupo do WhatsApp. E galera, quem quiser comprar suplementos de qualidade na Salt Suplementos, whey protein, creatina, pré-treino, tudo para você ganhar massa muscular na academia é na Salt Suplementos. Primeiro link no comentário fixado, utiliza o meu cupom CLUBISTA5 para você obter 5% de desconto nas suas compras. Utilize meu cupom CLUBISTA5 para você obter 5% de desconto nas suas compras. Então galera, essas serão as principais mudanças que teremos no time do Vasco, provavelmente para essa partida. No gol, o Léo Jardim, que era a dúvida para essa partida, o Vasco poderia ter que começar com Daniel Fusato por conta de uma pequena lesão do Léo Jardim, mas ele está treinando normal e vai para o jogo. O Paulo Henrique vai para o jogo também na lateral direita, o João Vitor e o Maurício Lemos na dupla de zaga, com o Lucas Piton na lateral esquerda. Isso daí não tem dúvidas, esse será o sistema defensivo do Vasco para esse jogo contra o Santos. O Hugo Moura também é titular, com certeza. A única dúvida que fica no meio de campo é em relação a Jair, Tietê e Paulinho. E aqui eu quero falar com vocês. Se o Tietê tiver 100% bem fisicamente, recuperado da lesão, o Tietê vai jogar como titular. Isso é certo. O Tietê treina como titular e era titular antes da lesão. E aí você tem duas opções um pouco distintas. O Jair te traz um pouco mais de um jogo qualificado com a bola no pé, um jogo um pouco mais cadenciado, um cara mais cerebral no meio de campo, ou o Paulinho, que é mais um volante box to box, que marca, que ataca, que dá mais movimentação ao time. O Vasco tem boas opções, os três são boas opções, os três sabem jogar futebol, e eu tenho certeza que qual dos três entrar em campo vai fazer um bom papel com a camisa do Vasco nesse jogo. O Nuno Moreira com certeza é o ponta esquerda do time do Vasco. O Felipe Coutinho vai jogar na criação. O Felipe Coutinho está confirmado para esse jogo. O Coutinho se lesionou diante do Flamengo, mas o Vasco passou um longo período sem jogar e terminou que o Felipe Coutinho não vai perder nenhum jogo sequer do Vasco, então ele estará à disposição para essa partida contra o Santos. Podemos ter o reencontro entre Coutinho e Neymar. Tem notícias lá pelo lado do Santos que o Neymar não vai para o jogo, mas o Felipe Coutinho está confirmado. E aí pode ser que tenhamos uma grande mudança na ponta direita do Vasco. O Ryan, que vinha sendo titular, pode perder a vaga para o Garré. Porque, cara, o Ryan, ele é um jogador de muita força física, um jogador que entrega mais velocidade do que o Garré, mas você colocando o Garré como titular, você terá um cara que vai trabalhar melhor a posse de bola para o time do Vasco. O Garré é um jogador de mais aproximação, e uma coisa que eu gosto bastante no Garré é que ele não fica preso aqui no lado direito, ele aproxima demais por dentro também para trabalhar as jogadas com os meias do Vasco, muitas vezes cai também pelo outro lado para tentar criar uma superioridade numérica. Ele é um jogador que tem um trato com a bola melhor do que o Ryan, ele tem mais qualidade com a bola próxima ao corpo, conduz melhor a bola, é um jogador
um meia direita de mais aproximação, de troca de passes, e ele pode trabalhar bem também com as ultrapassagens do Paulo Henrique. O Garré tem uma característica mais parecida com o Adson. O Ryan é um jogador de mais força, de mais arranque, então muda um pouco a característica do time do Vasco. Talvez não fique com tanta velocidade o time, já que o Nuno não é um velocista, o Garré também não é um velocista, mas eles são jogadores de uma boa velocidade, não são lentos, e eles podem sim ajudar o time do Vasco. Com essa escalação, a gente pensando aqui em um Tietê como titular, todo mundo do time do Vasco, do meio para frente, tirando o Verratti, sabe jogar com a bola nos pés. Então o Vasco tende a ter posse de bola, tende a ter mais cadência no jogo, ter um jogo mais de aproximação, um jogo mais trabalhado. E aí o Verratti continua sendo o centroavante no comando de ataque. A gente espera que o Verratti minimamente consiga participar do jogo por baixo com os pés e que possa aproveitar as oportunidades lá na frente para marcar os gols. Porque com Garré, Coutinho e Nuno Moreira, é bem provável que ele tenha chances de gol à profusão e ele vai precisar empurrar a bola para dentro das redes. Aqui no quadro tático eu trouxe uma ilustração de como o time do Vasco pode jogar, de como o time do Vasco pode funcionar, decorrente das ideias que o Fábio Carille já mostrou à frente do Cruz Maltino. Tendo em vista aqui que o Vasco joga com o Lucas Piton pela esquerda, a gente tem o Paulo Henrique aqui pelo lado direito, a gente tem o Hugo Moura, a gente tem o Tietê aqui no meio de campo, a gente tem o Felipe Coutinho armando, o Nuno Moreira pelo lado esquerdo, o Garré pelo lado direito e o Verratti no comando de ataque. Muitas vezes quando o Vasco vai atacar, o Vasco gosta de adiantar os seus dois laterais ao mesmo tempo e abaixar um dos volantes para trabalhar entre os zagueiros. Se o Tietê for o titular, o Paulinho ou o Jair forem titulares, o Jair às vezes até abaixa entre os zagueiros. Mas você tendo aqui esse camisa 8 como o Tietê ou como o Paulinho, ele fica com um pouquinho mais de liberdade para trabalhar no entre linhas, junto com o Felipe Coutinho, que gosta de abaixar para trabalhar no entre linhas. Você vai ter aqui um lado esquerdo do Vasco mais forte, com o Coutinho encostando bastante, com o Lucas Piton, com o Garré trabalhando bastante aqui e tentando gerar superioridade numérica. Você tem aqui os três zagueiros, o Maurício Lemos, você tem o Hugo Moura um pouquinho mais atrás, você deixa o João Vitor aberto aqui mais pelo lado, e você libera o Paulo Henrique, você tem um Garré que também, como eu falei com vocês, ele é um jogador que joga pela direita, mas ele gosta de ter essa liberdade de vir ajudar também do outro lado. E aí quanto mais superioridade numérica você gera no setor do campo, mais chances você tem de trabalhar essa bola e conseguir gerar uma oportunidade de gol. Isso funcionou bastante no time do Vasco contra o Nova Iguaçu. Você tem jogadores mais aproximados trabalhando para criar situações de gol. A mesma coisa pelo outro lado, você vai ter o Paulo Henrique para trabalhar, você vai ter o Garré, você vai ter o Garré ou o Ryan, e você vai ter aqui, por exemplo, um Tietê ou um Paulinho também. Assim o Vasco conseguindo formar triângulos pelos lados do campo, o que não tira a liberdade desses jogadores quando a bola estiver nesse setor, trabalharem mais por dentro, virem que aproximar e também criar superioridade. É importante que quando a bola esteja por um lado do campo, você tenha não somente o Verratti pisando na área, mas você tem um dos volantes pisando na área, você tem um lateral aproximando mais por dentro, talvez um dos pontas pisando também na área, para você trazer esse peso na hora de chegar um cruzamento. O Nuno Moreira é um cara que cruza bem, que consegue fazer essa bola chegar bem pingada na área. O Piton também é um lateral que tem essa característica de pingar bem essa bola dentro da área. Então são algumas formas que o Vasco tem de tentar jogar e de tentar furar o bloqueio do Santos. Mas é isso, cara. O Hugo Moura também não ficará preso só aqui atrás. Quando essa bola já tiver passado essa fase de construção, ele pode aproximar para tentar jogar, e apostar bastante na recomposição do Paulo Henrique, que é um cara rápido, e a dupla de zaga do Vasco não é lenta, tendo em vista que tem o João Vitor, que é rápido, e Maurício Lemos também, que tem uma boa velocidade. É assim que eu espero o time do Vasco. Troca de passes curtos, trabalhando pelos lados do campo, tentando fazer cruzamentos para a área, mas também conseguindo chegar com essa bola de pé em pé até alguma situação de gol dentro da área. Essas são as minhas expectativas para o jogo do Vasco contra o Santos. Na fase de marcar, a gente já sabe como é que o Vasco funciona, né? Na hora de marcar, o Vasco geralmente, quando tá com um bloco um pouquinho mais baixo, marca no 4-4-2, bem definido aqui, com o Nuno Moreira por um lado, com o Garré, com o Ryan pelo outro, fazendo a recomposição. Quando o Vasco tenta marcar um pouquinho mais pressão, o Vasco adianta aqui. Geralmente o Vasco tenta adiantar esses dois jogadores, tanto o Felipe Coutinho quanto o Verratti também, e o Vasco tenta fazer o quê? Sempre ter um dos volantes saltando também para ajudar nessa marcação um pouquinho mais pressão, e muitas vezes o Vasco também tende a colocar um desses jogadores como o Garré, por exemplo aqui, fazendo uma pressão com 3, se o adversário estiver fazendo também uma saída de
3 para tentar igualar e roubar essa posse de bola. Essas são as minhas expectativas para esse jogo do Vasco diante do Santos. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Quem vocês iriam titular? Garré, colocaria o Ryan como titular? Iria de Tietê, iria de Paulinho? Eu, com o Tietê à disposição, eu iria com o Tietê no time titular. Novidades também, como eu já falei anteriormente com vocês, o Adson deve ser relacionado para esse jogo do Vasco. É a grande novidade aí entre os relacionados. Beleza? Só nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco. É nóis e fui!